O além, para os homens e mulheres do Ocidente medieval, é em geral o do cristianismo. Esse além carrega influências do paganismo greco-romano, das religiões e crenças orientais, do Antigo Testamento judaico e, principalmente, é claro, do Novo Testamento cristão. Seja bem-vindo, eu sou o professor Vinícius Bernardo e no vídeo de hoje discutiremos o além da sociedade medieval. Como mencionado, o além da sociedade medieval está profundamente relacionado ao cristianismo, uma religião de salvação. E sendo uma religião de salvação, a vida após a morte ocupava um lugar central na vida dessas pessoas. Uma das profissões de fé do cristianismo medieval é a crença na ressurreição dos corpos garantida pelo sacrifício de Jesus. Além disso, o destino daqueles que ressuscitam depende do comportamento que tiveram na vida na terra. Os justos viverão eternamente no paraíso, enquanto os ímpios serão condenados a uma eternidade de sofrimento no inferno. Surge então uma preocupação não apenas com o estado das almas dessas pessoas, mas também com a localização definitiva dessas almas, sendo inicialmente duas as possibilidades: o paraíso ou o inferno. A crença era de que a decisão final do destino eterno das almas dessas pessoas seria decidida no juízo final presidida por Jesus, que enviaria de maneira irrevogável os justos ao paraíso e os ímpios ao inferno. Esses fatores fazem com que o além, a vida após a morte, altere profundamente as dinâmicas da vida do cristão medieval. A existência terrena torna-se então um combate pela salvação, uma luta pelo lugar que ocuparão na vida eterna. O homem, herdeiro do pecado original, vive constantemente sob o risco de sucumbir à tentação e cometer o mal, sendo então condenado à danação eterna. Nessa luta ele conta com aliados como Deus, a Virgem, os santos, os anjos e a igreja, mas sobretudo com suas próprias virtudes. Mas ele também possui inimigos, é claro, como Satã, os demônios, os heréticos, seus próprios vícios e a vulnerabilidade decorrente do pecado original. A presença do além deveria então estar sempre presente na consciência do cristão medieval, pois a cada instante na terra ele arriscava a sua salvação. O combate pelo destino da sua alma era travado sem trégua. E essa trama escatológica constituiu a base da vida cotidiana dos homens e mulheres do Ocidente medieval. O futuro adquiriu então uma dimensão imediata na vida dessas pessoas. Esse sistema, juízo final, paraíso e inferno, apresentou desafios aos cristãos desde o início. Não é o caso da localização desses lugares em relação à terra, que foi rapidamente definida. O paraíso situava-se acima da terra, no céu, e o inferno na parte inferior da terra. Uma observação: com o tempo, céu e paraíso tornaram-se sinônimos, mas nesse contexto, paraíso era uma coisa distinta do céu e se referia à parte mais elevada dos céus. Voltando às questões, haviam duas que eram mais complexas. A primeira dizia respeito à data do julgamento, no qual Deus determinaria o destino final dessas pessoas, mandando-as para o paraíso ou para o inferno. Essa questão foi abordada de duas maneiras adotadas pela igreja. Primeiro, acreditava-se que todos os mortos deveriam aguardar pelo juízo final que aconteceria no fim dos tempos. A outra posição sustentava que Deus acolheria imediatamente no paraíso aqueles que indiscutivelmente fossem eleitos, como os santos. Esses eleitos escapariam então do juízo final, sendo submetidos a eles apenas por uma formalidade, uma confirmação sem surpresas. E a segunda dessas questões mais complexas refere-se à possibilidade de adiar o julgamento definitivo, em um período que se estenderia da morte individual até o dia do juízo. Algumas soluções foram propostas nos primeiros séculos. Uma delas foi a ideia de um lugar de repouso conhecido como refrigerium. Outra concepção, que durou até o século XIII, era de que os eleitos aguardavam nos seios de Abraão. Na prática, isso significava que poderiam esperar em um bom lugar, longe de castigos e sofrimentos, mas sem conhecer a felicidade suprema, que seria ver a face de Deus. Essas concepções só foram alteradas no século XII, com a introdução da doutrina do purgatório. Falaremos sobre o purgatório ainda neste vídeo. E se você
Tá gostando do conteúdo? Já se inscreva no canal, deixa o like e se quiser mais conteúdo sobre o tema, deixe a sugestão nos comentários. Mas antes de abordarmos o purgatório, é importante destacar a relação entre igreja, paraíso e inferno. De cara, já vou destacar que o elemento central dessa relação não foi o paraíso, mas o inferno. Em sua estratégia de incitar os fiéis a trabalhar pela sua salvação, a igreja focou mais no medo do inferno do que no desejo pelo paraíso. Nesse contexto, os fiéis temiam mais o inferno do que a própria morte. O que se instaurou então foi um cristianismo fundamentado no medo. Isso demonstra como a igreja medieval se utilizou da vida após a morte para consolidar sua dominação sobre os cristãos e justificar a ordem de mundo que ela protegia. O além tornou-se inclusive um elemento central das lutas ideológicas que ocorreram na Idade Média. Qualquer revolucionário ou reformador que apresentasse uma visão diferente do além era combatido energicamente. Entre esses estavam, por exemplo, aqueles que propunham o advento da Terra dos Santos, um período no fim dos tempos em que a justiça reinaria na Terra, o milênio. Em sua pastoral, a igreja propôs que o além, criado por Deus, serviria para corrigir as desigualdades e injustiças da vida terrena. Ressaltava-se que todos eram iguais diante de Deus. Qualquer desigualdade era em função apenas de sua fé e de seu comportamento. Esse é um discurso que servia, é claro, para conter os excessos dos soberanos e malfeitores, ao mesmo tempo que acalmava a impaciência dos pobres e oprimidos, garantindo-lhes a promessa da justiça divina. A bipolaridade do além medieval, paraíso e inferno, persistiu até o século XII. Nesse período, transformações nas estruturas sociais mudaram não apenas a percepção do aqui, mas também do além. Agostinho já havia classificado os homens em 4 categorias: os completamente bons, destinados ao paraíso; os completamente maus, destinados ao inferno; e aqueles que não eram nem totalmente bons, nem totalmente maus, cuja sorte permanecia incerta. Imaginou-se então que essas almas passariam por penas temporárias, embora o lugar onde isso aconteceria permanecesse uma ideia vaga. No século VI, o Papa Gregório Magno sugeriu que isso pudesse acontecer na Terra mesmo. Mas a solução mais comum foi a divisão do inferno em 2 partes. Uma inferior, que seria o inferno propriamente dito, e uma superior, de onde, após um período variável de suplícios e purgação, as almas poderiam ascender ao paraíso. Na segunda metade do século XII, foi criado então um lugar independente onde essas pessoas receberiam a purgação, o purgatório. E esse lugar entre o paraíso e o inferno constituiu um terceiro lugar na geografia do além. Esse lugar deixaria de existir depois do juízo final, porque seria esvaziado. E a saída desse lugar era sempre em direção ao paraíso, nunca se podia retroceder ao inferno. O tempo de permanência no purgatório dependia de 3 fatores. Primeiro, era proporcional à quantidade de pecados remissíveis que o falecido carregava no momento de sua morte. Segundo, dependia de sufrágios, ou seja, preces, esmolas e missas oferecidas pelos vivos, parentes ou amigos, para abreviar o tempo de purgação de determinadas almas. Por fim, a igreja poderia conceder, mediante pagamento, o perdão integral ou parcial do tempo no purgatório de determinados defuntos. Esse perdão ficou conhecido como indulgência e tornou-se objeto de comércio para a igreja a partir do século XIII. O purgatório transformou significativamente as dinâmicas do além, tornando um sistema inicialmente simples e binário em algo mais complexo e flexível. Ele consolidou a ideia do julgamento individual no momento da morte e complementou o sistema de confissão individual obrigatório, pelo menos uma vez no ano, como determinado no Concílio de Latrão de 1215. Fica claro, então, que essas alterações da percepção do além alteraram as estruturas e os comportamentos do aqui. Ela deu origem a uma dinâmica de comércio envolvendo os mercadores do além e aumentou consideravelmente o poder da igreja, estendendo-o ao purgatório. Por meio dos sufrágios e indulgências, a igreja passou a ter um poder de jurisdição sobre os mortos, algo que antes pertencia exclusivamente a Deus. Nesse contexto, em meados do século XIII, a cartografia e o sistema do além se consolidaram. Como vimos, haviam 3 lugares fundamentais: o inferno, o paraíso
e o purgatório. Mas a eles se acrescentaram outros dois: o limbo dos patriarcas, onde os justos que morreram antes da encarnação de Jesus e da instituição do batismo viviam, lugar que foi esvaziado por Jesus quando ele desceu aos infernos e levou seus habitantes aos céus; e o limbo das crianças, morada das crianças que morreram sem ser batizadas. Esses infelizes por muito tempo foram enviados ao inferno, mas a liberalização e a causística dos séculos XII e XIII deram a eles esse lugar especial de repouso. O paraíso começou cada vez mais a se assemelhar a uma cidade modelo governada por um bom governador, enquanto o inferno se transformava na cidade do mal, corrompida por um mau governo e dominada por um Satã que encarnava a figura do senhor feudal ou do tirano cruel e vicioso. Isso contrastava com o paraíso judaico descrito no início da Bíblia, que correspondia a algumas das visões do Oriente Antigo, onde o paraíso era um jardim. É curioso que no contexto do século XIV e XV, o modelo de monarquia moderna transformou novamente o imaginário paradisíaco, que passou a ser uma corte celeste. Nessa corte, ao lado do monarca divino, reuniam-se modelos de beleza e obediência, coros de anjos e arcanjos, santos e santas aureolados. O jardim, que se tornou cidade, finalmente virou uma corte, refletindo os sistemas de governo do período que caminhava para o absolutismo. Nos tempos modernos, o conceito do além teve poucas mudanças. A reforma, iniciada por Lutero, recusou o purgatório, afirmando que não havia bases bíblicas para ele. E já no fim da Idade Média, houve uma alteração em relação à crença no inferno. Apesar dos esforços da igreja, a crença no inferno estava atenuada. O surgimento da sensibilidade moderna fez com que as pessoas tivessem mais medo da morte do que o temido inferno. Em suma, podemos perceber que a concepção do além na sociedade medieval não se limitava à crença à vida após a morte, mas estava profundamente entrelaçada às dinâmicas sociais, políticas e religiosas da época. O cristianismo medieval, com sua ênfase no inferno, no paraíso e posteriormente no purgatório, não apenas moldava o destino espiritual dos indivíduos, mas estruturava a sociedade terrena. O poder da igreja, ao utilizar o medo do inferno e a promessa de salvação no paraíso, consolidava sua autoridade e influência sobre as pessoas. E novas crenças, como o purgatório, ampliaram esse poder para a vida após a morte. Percebemos que ao longo da Idade Média o conceito de além se transformou, mas permaneceu um reflexo das tensões e desafios da vida no aqui, evidenciando o entrelaçamento entre o sagrado e o profano, entre o espiritual e o material. O legado dessas visões do além ecoam até hoje na sociedade contemporânea, moldando nossa compreensão do destino e da moralidade. Mas e você? O que pensa sobre o impacto do cristianismo medieval no cotidiano das pessoas? Deixe sua opinião no comentário. E se gostou, se inscreva no canal para mais conteúdo sobre Idade Média. E até a próxima.